que final foi esse? Um de Nós Está Mentindo já chegou na Netflix. A gente vai comentar sobre o final, sobre os personagens, sobre tudo que aconteceu. Então fica aqui no vídeo pra você não perder. E eu confesso pra vocês que me lembrou aí uma mistura de Gossip Girl, Ctrl Z. E também Eu Sei o que você fez no verão passado. Lembrou vocês também? E eu achei interessante que já começa ali mostrando que o Simon era o responsável por enviar, né, aquelas mensagens revelando o segredo das pessoas. E ele está ali com uma grande promessa de revelar coisas bem comprometedoras. Isso foi interessante porque diferenciou um pouco de outras produções nesse estilo, já que desde o princípio a gente sabia quem foi o responsável. E aí já tem aquela surpresa logo no início, porque o Simon morre, e é aí que tudo fica mais interessante. Porque a gente precisa descobrir quem matou ele e também precisamos descobrir quem toma o lugar dele, já que as mensagens continuam mesmo depois da morte dele. E como tinha ali um grupo de 4 pessoas com ele na detenção, essas pessoas se tornam suspeitas, já que não daria tempo de outra pessoa provavelmente ter matado ele. Teria que ter sido alguma delas ali. E eu gostei porque eles dão profundidade ao longo dessa investigação para os personagens. A gente vai conhecendo melhor eles, sobre o passado, quem eles são. Mas o mais interessante é que eles também vão se conhecendo, vão mudando e vão se questionando do porquê desses segredos, quem eles realmente são. Então os personagens eles vão evoluindo ao longo aí dos episódios. E isso com certeza torna a série mais interessante. E o Nate aí é o primeiro suspeito, já que ele está incondicional, já teve passagem pela polícia, ele realmente errou no passado, não se orgulha dessas atitudes dele, mas também vamos descobrir mais pra frente que tem muita coisa por trás disso, os problemas de saúde da mãe dele, o abandono, a solidão em si, o fato de sempre ter sido julgado, então tem coisas aí por trás da história dele, claro que ele teve os erros dele, mas o que deixa o personagem mais carismático é a sua relação com a Bro, que vai totalmente na contramão da personalidade dele. Ela era vista ali como a garota perfeita, estudiosa, os pais tinham uma alta expectativa sobre ela desejava que ela vaga na faculdade, era ali considerada a melhor da turma, sempre disputava isso, queria ser oradora, então ela era ali uma aluna exemplar, totalmente o oposto do Nate, mas dá pra ver que já rola algo entre eles há muito tempo, que tinha um sentimento ali entre eles que vieram a se afastar, e isso fica muito claro aqui durante essa temporada. Mais pra frente os dois chegam até a se envolver, acredito que muita gente torceu por eles, e ela precisou ser muito corajosa, porque para se envolver com ele, ela teve que enfrentar a família dela toda, que queria que ela focasse ali na faculdade, na vaga dela, no futuro dela, e se envolver com ele seria um erro, já que ele era o maior suspeito de ter cometido o crime, de ter matado o Simon, e também porque poderia ser um grande atraso para ela ficar preocupada com ele, e com tudo isso, ao invés de focar ali na imagem dela, na carreira dela, então os pais não eram a favor disso, ninguém era a favor disso, mas o sentimento dela falou mais alto. E como eu disse, algo que eu achei bem interessante é que os personagens eles vão se desconstruindo ao longo dos episódios. Ela mesma tinha essa imagem de garota perfeita, tinha muito medo de decepcionar os pais, e chega um momento que ela vê que não quer ser essa garota porque ela não é essa garota perfeita. O grande segredo dela é que ela havia colado em uma prova para tirar boas notas, já que ela tinha estudado e não conseguia, e ela não queria decepcionar a família dela, também tinha essa preocupação do futuro dela, tanto pela família quanto por ela mesma, é claro, e ela cometeu esse erro e chega um ponto ali na série que ela fala, chega, ela conta a verdade pros pais, ainda assim eles incentivam a mentira, e acho que com certeza aí o Nate foi o ponto alto pra ela dizer um basta, né, quando ele é preso ela pede pra eles pagarem a fiança, fala que ama ele, então ela realmente começa a desafiar o sistema, né, os pais e tudo, pelo amor que ela sente por ele, porque ela vê que todo mundo já tinha desistido dele. E o Nate, como ele era muito problemático, nem ele mesmo às vezes dava tanta credibilidade para ele, né? Ele obviamente sabia que não cometeu o crime, mas estava disposto a assumir a culpa por ela e pelos outros colegas também, porque eles foram se tornando amigos ao longo dos episódios, né? Ao longo do tempo dessa investigação. E ele achava que era mais fácil ele ser culpado ali, quase foi. Mas a Bron não desistiu dele, ela foi persistente ali, e por conta dela ele conseguiu sair e eles prosseguiram com essa investigação. Tem outros personagens aí super interessantes. Com certeza uma grande surpresa pra mim foi a Ed, né? Justamente porque tem todo um estereótipo por trás dela. Ah, a garota popular que fica com cara popular, não é nada demais. Então é interessante que ela se mostra ali uma garota... Nem ela mesma sabia, né, gente? De muitas coisas que ela fazia. De às vezes não ser muito bacana com as pessoas, de não olhar pro lado. E ela mesma vai se conhecendo aí ao longo do tempo. Ela fala sobre isso em um certo episódio.
que ela percebe que ela tem várias personalidades, tem várias dela mesma e que ela está se descobrindo. E no meio disso tudo, ela também percebe que ela vivia um relacionamento bem tóxico com o Jake. Porque apesar de parecer o relacionamento perfeito, ela havia traído ele e ela conta que ela traiu ele porque ele viajou, não respondeu as mensagens dela, sumiu completamente. E foi quando apareceu o TJ que deu uma atenção para ela. Então, ele já gostava dela há muito tempo, ela não sabia e descobre isso depois. Então, teve essa traição, mas ao longo aí do tempo, ela também percebe que ela vivia um relacionamento tóxico, porque o Jake, ele controlava as vontades dela, queria que ela agisse exatamente como ele queria, não deixava que ela fosse ela mesma, e ela só foi perceber isso ali no final, quando ela faz a escolha de ficar ao lado dos amigos e não ao lado dele, que foi algo bem interessante. E eu não sei vocês, mas eu já tinha notado aí, a minha suspeita já era do Jake há muito tempo. Lá na primeira vez, quando ele chega no Cooper e fala pra ele se afastar do pessoal, focar na carreira, na primeira conversa que ele teve com ele sobre isso, eu já fiquei muito desconfiada que ele podia estar por trás de tudo. E pra quem não entendeu nada, realmente ele tinha uma grande relação com isso. A primeira parte da história foi provocada pela Janae, ela que era a melhor amiga do Simon, e quando ela percebe que ele morreu, ela realmente acha que aqueles 4 eram culpados, então ela solta os segredos dele. Então tem essa parte que foi provocada por ela, e ao longo dos episódios a gente também descobre que o Simon conseguia esse segredo, né? Ele descobriu um segredo, ameaçava uma pessoa que contava o segredo da outra, e assim ele ia descobrindo esses segredos, e foi ela aí a responsável por uma parte dessa história. Depois ela confessa isso quando a Ed descobre que ela está por trás de tudo. E aí a Ed nem culpa ela muito, porque ela não tinha matado o Simon em si. Claro que foi super errado o que ela fez também. E a gente vai criando uma empatia. Eu acho que a gente vai gostando dela também ao longo dos episódios. No começo ela tem aquela personalidade meio diferente, mas aí ao longo do tempo a gente vai vendo os sentimentos dela, o que ela passou, e também tem aí os sentimentos dela pela Maeve. Acho que muita gente talvez também tenha torcido pelas duas, elas chegaram a se beijar, mas não teve aí um prosseguimento nessa história. Mas acho que isso também pode ter feito mais gente gostar dela, ela ter aberto o coração dela, ter mostrado mais sobre a personagem. E a segunda parte da história foi provocada pelo Jake. Ele tinha descoberto a traição da Ed, o Simon tinha contado pra ele, e ele decide se vingar. Ao invés dele fazer como uma pessoa normal, ir lá, talvez brigar com ela e terminar o relacionamento, não, ele queria que ela sofresse bastante. E ele incentiva o Simon, eles tinham conversas ali através do jogo e tudo mais, ele incentiva ele a eles bolarem esse plano e tudo mais, para expor esses segredos. Tudo ali meio que uma forma de fazer ela sofrer, mas de se envolver outras pessoas. Inclusive o Cooper, que era ali do time dele, amigo dele, que ele não se importou no final das contas e também queria que o segredo dele fosse revelado. Só que depois ele percebe que o Simon está gravando essas conversas e ele não queria que nada disso tivesse relação com ele. Dentro do plano, eles iriam simular a morte do Simon, iam provocar essa crise alérgica, mas depois o próprio Jake ia levar a adrenalina para ele ser salvo e poder prosseguir com a vida dele. O Simon confia no Jake para isso, só que o Jake não é a pessoa mais confiável e ele deixou o Simon na mão, levando à morte dele. No final das contas, a Ed descobre isso junto com os amigos dela. Antes disso, ela já tem que fazer a escolha em quem ela ia confiar e no fim das contas, ela escolhe os amigos. Ela percebe que ele realmente controlava as atitudes dela e desde o princípio a gente vê como ela era dependente dele. Ela achava que ele era o homem perfeito para ela, que salvaria a vida dela, que o futuro dela estava nas mãos dele. Então, por conta disso, ela dedicou muito da vida dela a ele e deixava que ele controlasse tudo o que ela fazia. Mas no final das contas, ela enxerga isso e aí ela se une aos outros contra o Jake para provar a verdade. Afinal de contas, se eles não conseguissem provar, era o Nate que sofreria todas as consequências, porque ele estava ali como o principal suspeito pelo passado e também pela própria investigação. Ele ocultou informações para proteger a Bron e tal, então tinha muita coisa ali contra ele e era a única forma deles defendê-lo. E não menos importante também temos o Cooper aí nessa equipe. Para mim, ele juntamente com a Ed tiveram a maior evolução ao longo dos episódios. Ela descobriu suas outras personalidades, o que ela mesma gostava e como ela estava sendo controlada dentro daquele relacionamento, como às vezes ela não era bacana com as pessoas ou não dava oportunidade para as pessoas e para ser ela mesma. E já o Cooper, ele percebe que ele usava o beisebol aí de certa forma para poder justificar o porquê ele não revelava ali a sua sexualidade. Na verdade, o beisebol era sim também um problema, ele tinha muito medo do preconceito que ele sofreria
por gostar de homens, então ele tinha muito medo disso, de como isso seria recebido, que ele poderia não conseguir uma vaga, mas com certeza também tinha ali a questão interna, já que ele tinha suas inseguranças, o medo do preconceito, do que ele enfrentaria, então tem esse lado em que mostra pra gente o preconceito no esporte, mas também tem esse medo dele em relação ao pai, em relação às pessoas de uma forma geral, em relação a se assumir, e ele descobre isso ao longo do tempo, ele percebe que não era só a questão do esporte, ele realmente tinha suas inseguranças em se assumir, em ser quem ele era, e o Chris com certeza foi uma peça fundamental para ele ter a coragem, porque o sentimento dele pelo Chris falou mais alto. Ele já tinha saído da outra escola depois de ter uma briga justamente para esconder aí a sua sexualidade, ele tinha essa insegurança, o pai dele meio que sabia, só que preferia que ele escondesse isso mesmo por conta do esporte, para ele não ser prejudicado, e aí por conta do Chris ele ganha essa força até para confrontar o pai dele, falar com ele. Então é bem interessante essa construção do personagem, as suas descobertas. De uma maneira geral, eu achei os personagens da série bem carismáticos. É uma série teen, tem muito drama e adolescente, a questão dos romances, da investigação, mas também tem temas bem complexos que vão sendo tratados ao longo dos episódios, como por exemplo o relacionamento abusivo da Ed. A gente pode dizer que era um relacionamento abusivo, afinal de contas o Jake controlava ela não percebia isso, que ela estava sendo totalmente manipulada e controlada. Tem essa questão do Cooper, né, de descobrir sua própria identidade, de se revelar e de se aceitar, né, aceitar a sua homossexualidade e revelar isso também. Então tem essa batalha interna dele, todas essas questões que ele enfrenta. Tem a cobrança sobre a Browning, que tinha uma cobrança muito grande dos pais, o peso do futuro, o medo, então ela precisava ser perfeita, ela precisava ser a melhor e sofria com todo esse peso. Também tem o preconceito em cima do Nate por conta do passado, por conta de tudo que ele fez, do que ele passou. Tem a questão da Vanessa, que também é um outro tema super delicado que a série traz. Então, apesar de ser uma série teen e ter sim um foco aí nos dramas adolescentes, no romance, também tem temas bem delicados, que para mim é um ponto alto, com certeza, eles tratarem desses temas. E também é algo que faz com que a gente se identifique mais com os personagens. Eu acredito que muita gente aí passa ou já passou por algum problema parecido com o de algum desses personagens, então se identificou, se sentiu representado de uma certa forma. Então isso com certeza é bem interessante. E ali no final, quando eles descobrem que o Jake é o culpado de tudo, tem uma briga entre eles e eles disparam ali no Jake. E no finzinho a gente vê que eles mentiram sobre tudo. Eles deixaram as pistas lá para a polícia descobrir que foi o Jake quem matou o Simon e também que ele estava por trás das chantagens, das publicações, estava por trás de tudo para poder livrar aí também o Nate, né, e contar toda a verdade, mas eles esconderam aí o que aconteceu ali naquela floresta, digamos assim, e disseram ali que ele foi embora, fugiu porque ficou com medo. Isso porque, né, gente, eles já eram suspeitos, então só tinha eles ali naquele local e como que eles iam se defender? Eles já estavam sofrendo com a polícia, pensando que eles eram os culpados e como que eles contariam a verdade. Com certeza eles ficaram com medo de se envolver em mais um crime e por isso eles optaram por mentir. E ali no final eles ganham uma mensagem de alguém que sabe o que aconteceu e fica ali aquele ar tenso, bem estilo ali Eu Sei O Que Você Fez no Verão Passado. Então deixa essa ponta solta para a próxima temporada, que faz a gente querer saber quem é essa pessoa que está enviando essas mensagens, o que aconteceu. E também tem a questão dos relacionamentos, que ficou aí no ar. Afinal de contas, o Nate e a Browning, eles falaram dos seus sentimentos, de certa forma, né? Enfrentaram muita coisa para poder estar juntos também, principalmente ela. Chegaram a se beijar e tudo mais, e no fim eles se separaram, né? Voltou lá pro começo, quando cada um assumiu seu papel, onde eles eram distantes, eles falam que vão voltar ao normal e aí eles se separam. Eu acho que foi desnecessário, já que os dois sabem o que sentem um pelo outro, que eles se gostam muito, então foi meio que desnecessário esse término deles, mas com certeza para render mais drama aí em relação ao romance para uma próxima temporada, assim como a Maeve e a Janey também não terminaram ali juntas.
A própria Ed também não ficou com o TJ. Acho que algumas pessoas podem ter torcido pra eles ficarem juntos, principalmente porque ele conta que já gostava dela há muito tempo. Diz aí pra mim se vocês torciam pra ela ficar com ele, se vocês acham que não, que ela deve encontrar uma outra pessoa, ficar sozinha e se descobrir, já que agora que ela está se conhecendo melhor sem estar em um relacionamento. Eu confesso que até que a série, assim, não me surpreendeu em relação a quem era o culpado. Como eu disse, eu já imaginava, já tinha um tempo. Mas me surpreendeu positivamente em relação a essas temáticas trazidas, em relação aos personagens. Eu curti os personagens e me deu sim vontade de ver aí uma próxima temporada. E vocês, o que vocês acharam? Se vocês querem ver a cobertura dessa série, se tiver próximas temporadas, né, e vocês quiserem ver tudo, não esquece, é claro, de se inscrever aí no canal para você não perder nada que sai por aqui, até porque tem outros vídeos de séries semelhantes aqui no canal. Então, para você não perder, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder nada que sai por aqui. E deixa o seu joinha se você curtiu a série, se você curtiu o vídeo, se você está ansioso por uma próxima temporada. Deixa tudo nos comentários para eu saber para quem vocês torceram, se vocês já sabiam quem era, se vocês ficaram surpresos, se vocês querem uma próxima temporada. Então é isso, galera. Tchauzinho!